Senadora Elisiane. Muito importante, presidente, o seu comunicado e o trabalho da Polícia Federal, né? Eu queria iniciar perguntando aqui para o convidado de hoje, deputado Osmar Terra. Deputado, eu queria primeiramente conversar com o senhor sobre algumas agendas. Consta aqui, e aí é razão da sua vinda a esta comissão, por integrar, não é, o aconselhamento paralelo, o gabinete paralelo. Uma reunião, não sei se o senhor lembra, do dia 1º de abril de 2020, consta uma agenda sua do Palácio do Planalto, cuja a pauta não foi informada, mas consta da sua presença e da presença da doutora Ludmila Rajá. O senhor lembra dessa reunião, deputado? Lembro. O senhor lembra o teor da pauta desta reunião? E, ao mesmo tempo, também foi discutido nessa conversa com a doutora Ludmila Rajá medicamentos do kit Covid, uso de hidroxicloroquina, imunização por contaminação, a imunização de rebanho, que é um tema que a gente está, inclusive, discutindo hoje. Esses temas foram tratados nessa reunião? Olha, senadora, eu tive essa reunião, foi uma reunião com muita gente, não foi só com a doutora Ludmila, né? Foram médicos... Fernando Silva, Dante Serra, Alexandre Fernandes. Médicos de vários hospitais de São Paulo, né, para discutir se tinha ou não razão de ser o uso da medicação, hidroxicloroquina e outro. Eu fui chamado para a reunião, eu nem sabia que ia ter a reunião, fui chamado em cima da hora, fui lá, sentei e ouvi a reunião. Nem falei muito, nem falei. O senhor lembra de como foi a posição da doutora Ludmila nesse momento? Olha, ela estava... A doutora Ludmila, se eu não me engano, teve no Amazonas também, né? Ela teve um trabalho no Amazonas. Ela falou sobre o trabalho dela. Eu nem me lembro direito do que ela falou, porque para mim não foi muito relevante o que ela falou, mas foi isso. Foi cada um falando sobre a sua experiência no seu hospital, hospitais de São Paulo, hospitais... Aí o caso dela parece que pegou experiência lá de Manaus e tal. Nesse momento não havia possibilidade, discussão, debate acerca de ela assumir o Ministério da Saúde? Não. Que eu saiba, não. Para mim, quando surgiu o nome dela, foi surpresa. Eu vi pela imprensa. No dia 6, 5 dias depois do mesmo mês, consta também uma outra agenda sua no Palácio do Planalto com a doutora Nise Yamaguchi e a presença de outros representantes, inclusive dessa reunião nós tivemos aqui... O senhor lembra dessa reunião? Que dia foi? 5 dias depois, no dia 6 de abril de 2020. O único encontro que eu tive no Palácio, 2 encontros que eu tive no Palácio com a doutora Nise foi... um almoço, que o presidente me convidou para almoçar. Quando eu cheguei lá, estava a doutora Nise, tinha mais algumas pessoas. E a outra foi naquele encontro com o Grupo Médicos pela Vida, que eles pediram audiência. Antes de chegar no Médicos pela Vida, ainda essa do dia 6, o doutor Mandetta falou aqui que naquele momento havia, por exemplo, uma minuta de um decreto para a mudança da bula de cloroquina. Então, isso é outra reunião, essa eu não participei. O senhor não participou que se tratou dessa temática? Não. Eu fiquei sabendo até pela... Mas aqui consta a sua presença na agenda presidencial, na agenda do Palácio, exatamente com a sua presença. A agenda foi o almoço, senadora. Possivelmente ela teve uma reunião antes e depois foi almoçar. E o presidente me chamou para o almoço, foi isso. O senhor definitivamente não participou da primeira parte. Não. E nessa outra reunião do dia 8 de setembro, que foi com o representante dos Médicos pela Vida, que o senhor ia falar agora há pouco, como é que se deu essa reunião? Essa reunião foi, os Médicos pela Vida, teve um evento grande com médicos para falar da sua experiência anterior a esse, que não teve a minha participação, né, de articulação nem nada. E depois os Médicos pela Vida, que é um grupo grande de profissionais que trabalham no Brasil inteiro, pediu uma audiência para o presidente e me pediram para ajudar na audiência, a falar para sair a audiência. E aí o presidente resolveu atendê-los, né? Demorou um mês, eu acho, e acabou atendendo eles. E eu imaginei que fosse uma reunião com 5, 6 pessoas. Quando eu vi, tinha 30 pessoas lá. Eles vieram de todas as partes do Brasil, né? Médicos. Quem lhe pediu essa agenda? O Médicos pela Vida. Mas o senhor lembra de alguma das pessoas do Médicos pela Vida que lhe pediu ajuda para a agenda? Me apresentou, um que é gaúcho, me apresentou acho que é Antônio, que é o presidente do Sindicato Médico lá de Pernambuco, né? Sindicato Médico.
O Paulo Zanotto fez algum pedido ao senhor? Não, o Paulo Zanotto, eu nunca havia estado com ele, e a única vez que eu estive com ele foi quando ele foi nessa audiência. Nessa audiência aqui do Médicos pela Vida? Sim. Que é aquela que consta no vídeo? Isso. Estava a doutora Anise Yamaguchi, estavam os médicos, estava o presidente do sindicato médico lá. O presidente foi orientado pelo senhor, por outra pessoa, que ele, acerca de um abaixo-assinado que foi apresentado por esse representante, o senhor tem conhecimento do abaixo-assinado? Não. No momento não foi falado sobre isso? Não fiz abaixo-assinado nenhum e não sei de abaixo-assinado. No abaixo-assinado, por exemplo, ele fala que acerca do uso da máscara é uma falsa solução e medida equivocada. É o que consta aqui no documento que foi apresentado naquele momento, nesta reunião. O senhor não viu a apresentação desse documento? Eu não tomei parte nisso e eu defendo o uso da máscara. Então, isso aí não tem sentido para mim. Deputado, só até a título de informação, porque eu acho que a CPI ela tem um papel muito importante. Nós temos uma audiência muito grande. E a título até de informação, agora há pouco na pergunta do colega Tasso, o senhor falou sobre a decisão do Supremo, de que o Supremo teria, na verdade, limitado a atuação do governo federal frente aos estados, né, e municípios também. E é bom a gente lembrar que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito clara, quando ele falava da competência concorrente, ou seja, uma responsabilidade compartilhada entre estados e municípios, junto ao governo federal, nas medidas de mitigação dos efeitos da pandemia, né? Ou seja, a gente não pode chegar e isentar o governo federal em hipótese nenhuma no enfrentamento da pandemia. O governo federal, até onde eu sei, na decisão do Supremo, ele pode falar em ações conjuntas, mas o governo federal não pode alterar. Por exemplo, o governador do Ceará, se ele tomar uma decisão de fazer determinado tipo de estratégia, o governo federal não pode interferir. E isso ficou claro, é a decisão do Supremo. Agora, o governo federal passou dinheiro fez a maior transferência de renda da história do Brasil para os mais pobres, com R$600 por mês, chegando a 1.200. Pelo Congresso Nacional. É bom lembrar que ele pediu R$200 numa primeira etapa. Depois do Congresso evoluiu para 600. Isso é uma outra conversa que a gente pode discutir, mas eu não estou querendo tomar seu tempo com isso. Eu só quero dizer que o presidente fez uma transferência de renda gigantesca, que é maior que quase todo o programa Bolsa Família no passado, em valores, né, somando tudo. Ele fez uma política específica para as empresas não quebrarem e manterem os empregos, né? Pequenas empresas. O Rio Grande do Sul fechou 100 mil micro e pequenas empresas nessa pandemia. 100 mil, senadora. 100 mil. Isso é a publicação da Zero Hora, que é o jornal que defende o lockdown, defende a política do governo do Estado. Errou os estados brasileiros? Então, o que o governo federal fez foi a vacina paga pelo governo federal, não é paga pelo Estado. 6 meses depois, né, deputado? Não, mas aí é uma discussão. Eu não participei dessa negociação com os laboratórios, como é que foi, né? Mas o governo está fazendo 2 milhões de vacinas por dia, ele está fazendo a parte dele. Agora, interferir, dizer que o governador não pode prender alguém a filha do Luiz Lima, 15 anos de idade, promessa olímpica, campeã de natação, ser presa porque está nadando sozinha na praia de Copacabana pela polícia do Wilson Witzel. Que fim tem isso? Senhor presidente, que política é essa? Né? Apenas um pequeno esclarecimento, porque como deve ser a 4ª ou 5ª vez que se usa esse episódio para exemplificar uma ação abusiva de governadores, ninguém foi preso porque nadava. A prisão se deu por resistência, a condução à delegacia por resistência à ordem legítima de retirada da pessoa do local, que naquele momento era vedado o uso. Só isso. Deputado, só para que fique claro, o senhor até hoje, no mês de junho de 2021, o senhor continua afirmando que o isolamento não é um caminho para o enfrentamento da pandemia. É isso, deputado? Senadora, se o isolamento desse certo, não morriam os idosos em asilos. Foi a maior mortandade que teve nessa pandemia. Agora, mas, deputado, veja bem, não precisa ser físico, não precisa ter noção de física, não precisa ter noção de saúde. Se uma pessoa tem contato com o outro que é contaminado, é óbvio que ele vai ser contaminado, claro, deputado. Isso acontece em casa. Aí como é que o senhor vai dizer que o isolamento não ajuda? Não, mas, o senhor citou, por exemplo, a China, o Han fez um sistema intenso de isolamento, de lockdown.
Eu lembro das primeiras imagens, eu ficava aqui no Brasil, lá no Maranhão, no Nordeste brasileiro, eu ficava com um clima, aquele clima nostálgico de tristeza, vendo as ruas de Wuhan totalmente isoladas, e aí o senhor citou o número de casos de mortes. Sim. Ou seja, os casos de lockdown, o senhor fala, por exemplo, o meu estado, o estado do Maranhão, o primeiro estado brasileiro a implantar o lockdown. O estado do Maranhão é o estado que tem menos mortes por habitante do Brasil. Que bom. Ou seja, não dá para se dizer que o isolamento não é um mecanismo para se combater. Como, por exemplo, o uso de máscara, que o senhor disse que o senhor defende. Entendeu? Então, assim, a minha pergunta para o senhor não se arrepende de tudo que o senhor falou, porque as previsões que o senhor apresentou, nenhuma delas se configurou. Eu lhe digo isso até, eu fiquei muito estarrecida ao ouvir as suas posições, porque o senhor sabe que eu tenho até uma admiração pessoal pelo senhor, mas as suas posições, na pandemia, doutor Osmar Terra, elas foram terríveis, elas foram desastrosas. Eu pergunto ao senhor, o senhor não se arrepende por tudo que o senhor fez, porque a orientação que o senhor deu ao presidente da República, a gente ouvindo aqui o senhor, em junho de 2021, a gente vê que foi exatamente o que o senhor falou lá atrás. O senhor disse que ninguém acertou o Mandetta. Ele falou, quando a gente ouviu ele, o senhor estava lá na Câmara dos Deputados, ele fez um cenário da situação de pandemia. Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa terrível. E foi pior do que ele apresentou. Ele falou de como as curvas iam acontecer, e ele disse, o senhor disse que ninguém acertou, ele disse que se o Brasil errasse muito, a gente chegaria a 400 mil mortos. Errou mais do que ele previu. Nós estamos com mais de 500 mil mortos. Então, assim, a sua previsão não é só otimismo, todos nós temos otimismo. Agora, uma coisa é eu ser otimista e não fazer a precaução, entendeu? Ou seja, você é otimista, não vai acontecer nada comigo e tal, mas eu tenho que me cuidar, eu tenho que me proteger. O seu otimismo não se acompanhou, não se associou, por exemplo, a essas orientações que são básicas. O Mandetta colocou aqui, olha, eu falava com o presidente da República, ele me ouvia. No outro dia ele mudava de ideia, ele mudava total de ideia. E a gente ouvindo aqui o senhor, fica muito claro que parece que ele ouvia realmente muito. Ele ouvia muito nessa pandemia. Tanto que as ações primárias que o governo deveria ter feito, não fez. As orientações, o comando da política nacional, falta de comunicação do governo federal com os entes federados, falta de transparência. Outra coisa, eu acho que o senhor não tem conhecimento da orientação do STF e do TCU. Eles disseram claramente, política pública só pode ser adotada mediante o respaldo científico na área da saúde. O que é que nós tivemos? Um derrame de hidroxicloroquina que foi claramente desde o início do ano passado. Do mês de março para frente, abril, já vinha a orientação da ineficácia desse medicamento. E a gente tem uma derrama. Ao mesmo tempo, deputado, o senhor se contradiz, porque quando o senhor não fala do isolamento, o senhor citou o caso da Amazonas. Aí o senhor diz assim, olha, lá teve a explosão de casos porque tinha nova cepa e também porque as escolas abriram. Porque lá também o governador não fez o sistema de restrição que deveria acontecer para realmente esse enfrentamento. Então, eu pergunto ao senhor não se arrepende, não, de tudo que o senhor falou? Dora, tudo que eu falei na minha vida, eu falei por convicção e baseado em experiência, em evidência científica. Eu sou médico, eu não tenho... diferente de outras profissões, o médico trabalha com evidências, né? Então, eu procurei sempre ter evidência. Todas as políticas públicas que eu criei, todas as equipes de saúde que eu montei, as primeiras do Brasil, né, de saúde da família, eu sempre trabalhei com evidências, o impacto que isso tem na saúde da população. E tem uma experiência que eu vivi por circunstância, não foi por mérito. Eu acompanhei várias epidemias como gestor, e acompanhei como presidente da Frente Parlamentar da Saúde e acompanhei como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eu acompanhei a epidemia. Então, eu tenho a obrigação de falar o que eu acho. Eu não posso ser proibido de falar. Secretário. Eu quero dizer então, que o senhor, agora, eu médico... não vi em nenhuma dessas epidemias, senador, a quarentena e o lockdown. Eu procurei o passado, eu comprei livros, inclusive, para ler sobre epidemias. Não existe, nunca houve lockdown e quarentena, e não há nenhuma evidência que isso funciona. Todos os trabalhos publicados agora, um ano de pandemia, mostram que não tem impacto nenhum isso.
Por que não tem impacto, senadora? Porque a senhora resumiu isso falando, se as pessoas estão isoladas, como é que elas pegam? Ninguém está isolado, senadora. 15 segundos. Todas as casas do Deputado, Brasil quando se tem fala uma de pessoa lockdown, trabalhando. tem Todas as casas do Brasil tem uma pessoa que sai de atividade casa e volta, funciona. quase, na maioria das casas. Deputado, E traz o vírus. Deputado, no lockdown você tem um critério, tem atividade essencial que fica funcionando. Quanto por cento é a atividade Todas essencial? as casas não ficam 100%. Eu dei um exemplo da minha cidade, do meu Sim. estado do Maranhão. Sim. O governador do estado do Maranhão fez um sistema rigoroso de controle, de restrição. Quanto por E a cento? gente viu o resultado. O estado do Maranhão é o estado que teve a menor contaminação de vírus no Brasil por habitante e a menor quantidade de mortos. Eu quero finalizar, porque meu tempo acabou, perguntando ao senhor sobre a questão do gabinete paralelo ou gabinete das sombras. Por que isso? Por que essa coisa meio camuflada? Por que uma coisa meio escondida? Por que não se obedeceu, aliás, um princípio da administração pública, que é a transparência? O senhor integrava esse gabinete paralelo? Senadora Elisiane, só um minuto para a senhora concluir, um minuto para o... Não, eu já Deputado concluí, Osmar eu quero só que ele... Senador, esse gabinete nunca existiu, pelo menos que eu saiba, nunca existiu. Né? Eu não integrei nada, eu sou um deputado, senador, eu não posso falar, eu não posso ter opinião. Se o presidente me ouve ou não, se eu sou tão poderoso assim que o presidente me ouve e não ouve mais ninguém, isso não existe, senador. O presidente tem discernimento, ele chegou à presidência da República, ele é um homem que tem discernimento, ele sabe o que ele tem que fazer. Se ele me ouve ou não, eu não participo nem de live com ele, você já viu? Me viu em live com o presidente? Eu não participo, eu tenho uma participação episódica de conversar com ele de vez em quando e de alguma maneira, se ele concorda com alguma coisa que eu falo, o que eu posso fazer? Eu sou culpado disso? Eu tenho convicção de como teria se conduzido essa pandemia, não seria pior do que aconteceu com o isolamento e com o lockdown, seria melhor. Se nós tivéssemos adotado o modelo da Coreia, se nós tivéssemos adotado o modelo... Nós temos que enfrentar o vírus, senador, não temos que achar culpa. Não estou culpando o governador do Maranhão de alguma coisa, nem o presidente. Nós temos que saber enfrentar um vírus. Esse é o aprendizado que nós temos que ter. Se essa CPI servir para isso, além das coisas que ela vai fazer, que eu acho que ela deve fazer, se ela servir para isso, está ótimo. O senhor esperava ter sido ministro da Saúde? Se eu sou tão poderoso assim, senador... Mas o senhor esperava ser? Se eu sou tão poderoso como a senhora me classifica, eu poderia ter sido, se eu quisesse. Obrigado, senadora. Não esperava nada. Mas o senhor se prontificou a isso? Eu fui ministro do presidente com muito orgulho. Senadora, concluindo, muito obrigado, senadora Elisiane Gama.